E nesse vídeo eu recebo o Eduardo Morelli, hoje coordenador de design na Wunderman Thompson Technology. A gente vai bater um papo aqui, eu vou trazer algumas perguntas para ele sobre os desafios de ser um designer, como que é trabalhar sendo um coordenador, também na liderança de design, pessoas que inspiram ele, que ajudam ele a enfrentar os desafios no dia a dia. Então, muito obrigado, Edu, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente nesta conversa. Estou muito feliz de poder bater esse papo com você, muito animado de ter essa conversa gravada agora. Então, muito bem-vindo e muito obrigado para começar. Obrigado você por ter me chamado. Boa. Eu vou começar com a primeira pergunta. Se tem algum jeito que você prefere ser chamado, eu já te chamei de Edu, já na intimidade que a gente tem, mas se tem um apelido que você prefere, um jeito que você se sinta mais confortável para eu poder chamá-lo. Pode ser Edu. Eu tenho vários, é um nome fácil para ter vários apelidos, né? Mas Exato. Eu abraço todos, assim, então pode ser Edu. Então tá bom. Então vamos de Edu. Edu, o que você estudou? Quais foram os campos que você explorou de aprendizado dentro da sua carreira? Você chegou a se formar ou não? Mas o que você olhou ou de repente tem olhado aí para aprender e se aprimorar profissionalmente? Nossa. Bem, eu sou marqueteiro. A minha primeira formação foi propaganda e marketing. Eu acho que foi mais por uma questão de praticidade. Eu morava numa cidade que é Barueri, não tinha muitas opções. Não existia nem 3G naquela época, não tinha Uber. Então eu acabei fazendo porque achei que era a área mais correlata, assim, do que eu queria fazer. E aí, recentemente, eu fiz uma pós em design de interação e um curso mais técnico de gestão de produto, assim. Então, acho que minhas formações hoje são mais próximas da área que eu atuo, né, do que, enfim, propaganda e marketing, mas é isso. Perfeito. E conta pra mim uma coisa que você odeia, uma coisa que você não gosta. Nossa! Aquele silêncio, né? A gente vindo um monte de coisa. Eu posso falar isso? Será que eu posso? Uma coisa que você odeia e que pode ser público. Nossa, vou falar uma coisa muito aleatória. Susto. Cara, não me dá susto, que eu não levo na brincadeira, não. Olha, tá vendo? Menino, sobe o sangue, não reajo bem, não. Eu fico meio tenso. Mas acho que, sei lá. Pode ser isso. Muito bom. Na violência, me deu um susto, olha, leva um outro susto, por assim dizer. Pode ser. Você odeia um susto. Agora me fala uma coisa que você ama muito, que você gosta muito. Nossa, a Britney. Serve. A Britney serve. Muito bem, você não, tem muitas coisas. Vou usar a Britney como resposta, mas tem muitas coisas, né? Então depende do contexto. Mas vamos com Britney. Vamos com a Britney, muito bom. E me diz uma coisa que te faz feliz, ou você fica feliz quando acontece o quê? Gente, tô pensando em umas coisas muito aleatórias. Eu ia falar comida. Ótimo, ótimo. Não, eu feliz quando estou comendo. Gente, assim, eu tenho um momento que vale destacar. Eu trabalhei com moda há muitos anos, e eu trabalhava numa empresa, que é a Riachuelo. Teve um evento de São Paulo Fashion Week, enfim. Na noite do evento, o patrocinador, eu não lembro o nome do patrocinador, tinha várias pipocas, e aí, no final da noite, eles deram para a empresa, deram para a Riachuelo as pipocas. Então, foram baldes de pipoca pra gente, assim, na época, comer. Heller, eu acho que talvez, eu sei que isso é muito imbecil, mas eu lembro da sensação de felicidade que eu vi a hora que eu olhei para aqueles baldes. Sabe o tio Patinhas? Com ouro? Nadando na pipoca. Era eu naquilo, porque, cara, eu ria, assim, eu olhava para a pipoca e eu dava tanta risada, de tanta felicidade. Podem falar que eu não sou muito normal, mas, sim, acho que comer é uma boa relação de felicidade, assim, que eu tenho para mim, assim. Tenho também, viu? Eu tenho essa mesma relação. Agora, me fala uma coisa que você tem medo. Medo? Capitalismo, alô, o louco. Eu tenho medo da política. A gente vivenciou coisas bem monstruosas. Não acho que está muito melhor, acho que a gente está numa situação menos pior, mas tem muita coisa para fazer, porque foi tanta coisa desmontada. E tenho medo, assim, porque eu acho que historicamente a gente entende que é meio cíclico, né? Exato. Parece que impacta, né? A questão da política, que ela impacta diretamente o nosso bem-estar e a nossa vivência. Total. Então, eu fico pensando daqui 10 anos, possivelmente, vamos viver tudo isso de novo, sabe? Esse apocalipse. Mas acho que vai mais para esse rolê político mesmo. Maravilha. E me diz uma coisa que você não tem medo.
Eu não tenho medo? Não tenho medo do desconhecido, não, sabia? Eu me jogo, pô. Assim, isso cabe em vários parâmetros, assim, desde ir para um país que eu não sei falar o idioma, que eu tô aprendendo, até, sei lá, eu vou. Vou com medo, sem medo, Vamos com medo o que mesmo. tiver. Pode ser. Muito legal. Hoje você tem uma posição de liderança, mas também Sim. trabalhou muito tempo como designer, enfim, teve toda a atividade do design. E aí eu gosto sempre de começar essa conversa com a pergunta: como você explicaria design, ou o que você faz para alguém que não tem a mínima ideia, que nem sabe o que que é isso, enfim, como que explica de uma forma simples o que é design, ou o que você faz, enquanto designer nesse caso? Olha, eu costumo dar umas respostas, às vezes, tão simplistas. Simplistas, posso usar essa expressão? Que é, tipo, desenhar a tela e aí, desenhar site, as pessoas entendem. Mas, falando de liderança, assim, eu acho que eu sempre gosto de colocar que é cuidar das pessoas, cuidar da organização, dos processos, acompanhar esses profissionais, né? Então, eu sempre acrescento esse extra, assim, de organização, que é cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas que desenham telas, que desenham Sim. interfaces. Então, bem resumidamente, talvez seja essa uma resposta mais propícia. E como que você caiu no mundo do design? Como que você se tornou designer aí, vindo da moda, ou da publicidade, ou do marketing? Como que chegou no design? Menino, meu primeiro emprego foi numa marca de roupa, que foi a TNG, mas no escritório, assim. E Uhum. aí eu já curti muito quando eu vi a galera, assim, estilista, a galera designer. Eu falei, acho que eu gosto disso. E aí eu fiquei, entrei na área administrativa, sabe aquela história bonitinha da pessoa que veio do interior, aí ficou pleiteando uma vaga na área criativa, e eu consegui, assim, eu consegui essa posição depois de uns 2 anos. E aí eu falei, tá, é uma área que eu gosto, vou estudar isso. Então, e aí caí na área do design gráfico, mais especificamente, Uhum. dessa maneira. Eu tive sorte, né? Meu primeiro emprego já foi numa empresa de moda, e aí ir para a área mais criativa, para a área mais de design, foi mais fácil, assim, demorou, mas foi meio que natural. Até cair na área de tecnologia, que eu tô hoje. Então foi gradual, assim, mas Muito legal. E hoje você ocupa, como já falei algumas vezes, né, o cargo de liderança. Isso afasta um pouco a gente do ofício, né, da atividade do design. hum, Você sente falta de alguma coisa na atividade do design em si? O que você mais gostava de fazer na época que você produzia artefatos de design em si? olha, eu gostava de criar tela. Mas como eu gosto muito de organização, e organização é uma competência muito utilizada no cargo que eu tenho hoje, mas eu gostava de desenhar tela e gostava de organizar essas telas. Então, deixar todos os componentes muito bem organizados, muito bem componentizados. Eu gostava desse processo, assim, de ficar ali no detalhezinho, arrumando, nomeando a pastinha, deixando tudo muito redondo. Eu gostava muito. Gosto, né? Faz tempo que eu não faço, está mais ligado à organização, mas eu continuo utilizando a organização de outras maneiras, né? Então, mas eu gostava nesse sentido bastante, ali de detalhezinho da Fantástico. E o que que você mais gosta, enquanto uma pessoa líder? pessoa líder. Ah, eu gosto de cuidar das pessoas bastante, assim. Organizar é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro mexer planilha, mesmo tendo um perfil, talvez meu pano de fundo é muito mais criativo. Aham. Mas eu gosto muito, assim, da organização, pensar nos processos. Ai, que processo vai ajudar o time a se sentir mais confortável, a entregar e executar as tarefas melhores, assim. Então, eu gosto. Acho que organização. Organiza muito bem. Hoje você é uma pessoa coordenadora e você coordena diversas disciplinas internas de design, digamos assim, Sim, né? Estamos sim. falando de UX, de UI, de conteúdo, de motion, de direção de arte, etc e tal. Como que é lidar com a coordenação de profissionais de design que às vezes têm até um background, como você falou, ligeiramente diferente de você? Como que é esse olhar mais generalista e organizar todas essas pessoas aí? Olha, às vezes a gente não tem essa informação, Éder. A gente vai com o que tem. É. E eu acho que talvez aí para mim o que funciona é entender, conversar com as pessoas, é pedir ajuda, tipo, isso funciona para você, isso faz sentido. Eu acho que é meio que no dia a dia vai aprendendo e vai trocando, assim, e vai refinando, né? Até.
entender o que pode funcionar para todos os perfis, o que funciona mais, o que funciona menos. Acho que é isso. Perfeito. Até porque a construção, né, só acrescentando, eu falei aqui de diferentes backgrounds, especialidades de design, mas muda também de pessoa para pessoa, às vezes dentro do mesmo, né, da mesma especialidade, UI, por exemplo, né, você tem pessoas, designers de UI diferentes entre si, e você tem que meio que também ir descobrindo o que funciona para cada uma dessas Sim, pessoas. total. Muito bem. E me conta pra gente aqui um grande desafio que você teve na sua carreira até hoje, e como você lidou com ele, o que você aprendeu a partir desse grande desafio? Tem alguns, né? Depende. Acho que o mais recente foi um produto interno aqui da agência, que eu tinha conhecia pouco, né? A competência ali mais ligada à gestão do produto. Até a gente tinha conversado sobre estudar isso, eu lembro que eu tinha feito um curso na época. Então, acho que foi um desafio por eu não conhecer, eu sabia o que eu precisava fazer nesse desafio, então eu estudei. Então, foi meio tipo, de primeira, vamos ver como vai ser. Então, acho que foi esse desafio de entender o que eu precisava ali exatamente fazer, como eu precisava me organizar, como eu precisava organizar o time, com que olhar, né? Qual era o olhar necessário ali para aquele projeto. Porque é isso, a gente que está em agência, cada projeto exige um olhar diferente, assim, inclusive, eu vou até linkar com um outro desafio, que é o que a gente está tendo agora, que é um projeto que é muito diferente de um projeto de design de produto. E aí é Uhum. isso, o desafio é entender o que é esse projeto e perceber que os teus processos e ferramentas, de repente, para o outro projeto, não funcionam para esse. Tem que se adaptar, tem que entender. Então, acho que eu traria esses dois, assim. Acho que esse último foi um projeto interno e esse que a gente está agora com um cliente novo, aí estamos menos de 2 meses na casa, Uhum. ainda descobrindo o que funciona, o que não funciona. Então, acho que é isso, assim. É quase o reforçado que a gente estava falando, que assim como as pessoas são diferentes e a gente adapta os serviços para cada uma, né, o jeito de fazer, é a mesma coisa com o projeto, né, não há uma receita de bolo Sim, infalível. Cada projeto, cada grupo de pessoas, você vai aprendendo a lidar, né, a vivência que vai fazer as coisas ah, funcionarem. total, total. A gente tenta no caso do desafio primeiro que eu trouxe, a gente estuda, tem um norte, mas tem hora que você não tem, né? Cai aí o projeto, você tá dentro dele e, como diz minha mãe, água bateu na bunda, tem que saber nadar. Então vai indo com o que tem, vai aprendendo do meio do caminho. Então, Exato. Muito é bem. isso. Mas você que já é uma pessoa experiente, você já tem uma grande experiência, que conselho que você daria para um jovem líder, um jovem coordenador, uma pessoa que vai começar a fazer gestão das pessoas, nessa transição que parece tão rápida, porque é tipo um cargo, né? Tô aqui e de Ah, repente, pá, ocupa um espaço novo, mas que traz consigo atividades completamente diferentes da técnica, né, da aplicação do uhum. design em si. O que você diria para uma pessoa que está começando aí, ou que conselho você gostaria de ter ouvido quando você fez essa migração? Cara, eu tive muitos bons conselhos, eu fui uma pessoa muito privilegiada, tive excelentes líderes. Eu, acho que como conselho, eu daria estude, né? Enfim, é difícil falar estude, a gente vive num país muito desigual. Eu me considero privilegiado por ter tido excelentes líderes, excelentes referências, e privilegiado por poder ter um emprego que eu posso bancar um curso, né? Tem muita gente que não está nessa situação. Eu acho que a internet tem muita coisa legal, de graça, então, se você não pode fazer, de repente, o curso que você, né, gostaria. Eu acho que a internet hoje tem muita informação, a gente tem que ir atrás, tá? Assim, não tem outro caminho. A informação a gente pode ter de diversas maneiras, trabalhando com as pessoas, mas também tem que estudar, tem que ir atrás, tem que entender para onde você quer ir, pode pedir ajuda para o teu líder, né? Você quer ir para esse caminho, você acha que esse material, esse tipo de conteúdo faz sentido, pipipi, papapá, enfim, mas tem que estudar. Eu acho que é o caminho faz mais sentido mesmo, assim, é atrás da informação, trocar com as pessoas o que você aprendeu, pedir ajuda, tá? Porque às vezes a gente não pede ajuda, a gente demora. É um discurso bonito, mas a gente tem que incorporá-lo, assim, na medida que a gente conseguir. Então, porque estar num papel de liderança não é fácil. Eu, particularmente, eu gosto desse papel, então talvez alguns líderes não gostam muito do papel de liderar e estão em posições de liderança.
Então, pode ser difícil para os liderados que estarem, né, com um líder como esse, assim, que de repente não dá, não indica, não é generoso, vai, em compartilhar conhecimento. Mas se você não está nesse cenário, eu acho que, né, seja generoso com você. Então, vá atrás dos conteúdos que você quer aprender. E é isso. Acho que tem que correr um pouco atrás do que quer mesmo, assim, tem que se movimentar. Então, talvez seria isso o conselho. Muito bem. Esse foi um conselho para um jovem líder, né? Jovem no sentido de começando a sua trajetória enquanto liderança. Mas você daria algum conselho diferente para alguém que está começando a engatear na área de design especificamente? Imagina um designer júnior que está chegando para o seu time, que está chegando até você. Que conselhos que você daria para essa pessoa conseguir aí trilhar os primeiros passos no universo do design? Estudar. Também. Não tem muito outro. Eu não sei. Eu acho que tem algumas competências que a gente traz muito aqui dentro e eu acho elas, cara, importantes sim para a vida, né? A gente está numa empresa que tem esse lado bem humano, né? E valoriza essas competências. Uma delas eu acho que é a escutativa, então, cara, ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? Eu acho que talvez, embora eu tenha sido muito privilegiado na minha vida, eu também soube escutar, né? Os conselhos que eu ouvi, as recomendações que eu tive. Que mais? Eu acho que é um pouco disso, sabia, Éder? Assim, acho que é ir atrás do que quer. Se você não sabe o que você quer, peça ajuda para o teu líder ou para os teus pares, te ajudar a entender o que você acha que faz sentido. Mas eu acho que o caminho é quase o mesmo, assim, é ir um pouco atrás das coisas que te interessam, estudar e ter escutativa, ouvir, né? Também aí trocar bastante informação com quem você ganha e pode dar também. Então, acho que vai nesse sentido. Eu vou reforçar quando você disse sobre ser generoso, né? Seja generoso com você mesmo, seja generoso com o seu tempo, né? Tenha paciência. Às vezes a gente Sim, tem uma sim. ansiedade, né? Menino, tem que ter paciência, gente. Assim, tem, eu sempre falo, tem o que a gente quer, como a gente gostaria que fosse, mas tem as coisas como elas realmente são, né? Trazendo assim até dando um exemplo, a gente teve um cenário político que não era o que a gente queria, mas era o que a gente tinha. Então a gente teve Sim, que viver, algumas pessoas sobreviverem, e o que a gente faz é se movimentar para tentar mudar isso. Então tem que ter plano de ação, tem que pensar, tem que pedir ajuda, tem que ter informação, tem que ir atrás da informação. Então eu acho que é um comportamento que pode servir para muitos cenários, assim. E no design não é diferente, para não quem é está diferente. começando na Dar, área. dar tempo ao tempo, né? Vamos Total. muito bem. E que pessoas inspiram você no seu dia a dia, Edu? Quem que você olha, que você se inspira? Pode ser no campo profissional, mas também, de repente, no campo pessoal. Não precisa nem ser famoso, pode ser pessoas aí do seu convívio. Mas quem são essas pessoas que te inspiram e por que que elas inspiram você? A Britney, brincadeira. Não, Também, pode ser. assim como eu falei, eu tive excelentes lideranças, mas hoje, eu me sinto muito inspirado pelos meus líderes, assim, né? Quando a gente fala, a gente está num ambiente corporativo, por mais que seja um ambiente muito legal, mas é um ambiente corporativo, mas eu sinto que essas pessoas com quem eu trabalho, essas lideranças com quem eu trabalho hoje, cara, cada uma delas, assim, foi muito importante para mim, assim, então eu poderia destacar a Paulinha, né, que é uma líder nossa aqui também, a Lorena, como uma pessoa também muito importante para minha migração, né, de carreira, designer de produto para coordenação. Eu acho que você também é uma grande referência. Eu sempre penso assim, como eu não tenho a resposta para tudo, a gente não tem. A gente vai com o que tem, é meio que isso. Mas eu sempre penso, poxa, como é que a Lorena faria numa situação como essa? Como é que o Heller daria um feedback como esse? Como é que entende? Então eu acho que isso me ajuda não só a perguntar para eles o tipo, ei, como é que você faria? Tô passando por isso. O que que você acha? Mas e talvez por isso essas pessoas são uma referência, assim, mesmo, real, porque tá ali no dia a dia, né? Tá vivendo com a gente, então outro privilégio, né? Nem todo mundo Sim. tem o privilégio de ter líderes e pessoas e pares assim que te ajudem e te inspirem. Exato, eu gosto muito dessa mimetização, né? Essa que você falou, né? Deixa eu pensar pessoas que eu gosto do jeito, que eu gosto da forma como essas pessoas
abordam os problemas e pensar isso que você falou, como que essa pessoa faria isso nessa situação? Ah, Eu acho que é interessante, porque nos traz, de repente, novas ferramentas. Porque, ao meu ver, né, o que a gente vai construindo enquanto profissional, na vida profissional, a gente vai tendo cada vez mais ferramentas. Você passa por sim, situações difíceis, você resolve essas situações difíceis, e aí você aprende uma ferramenta nova para lidar com situações da vida. E aí, quando você pensa como essa outra pessoa faria, é quase como um brainstorming, né? Uma sim, ideia são sim. ali de peraí, tem uma ferramenta que eu não costumo usar, mas pode ser interessante, né, Pode nesse ser, sentido. sim, Eu sim. gosto muito da mimetização, né, que é aprender ali meio que copiando mesmo. E se a gente for pensar até como os artistas fazem, como a gente quando começa a desenhar, a gente vai copiando até criar o nosso estilo, enfim, etc. Sim. Então, eu acho isso tudo muito interessante também. Eu queria falar agora uma coisa que é bem um recorte, tá, desse momento. E eu tenho falado muito, eu tenho entrevistado algumas pessoas, conversado com algumas pessoas, e eu sempre falo, né, essa conversa gravada nesse momento é um recorte do tempo. E o tempo Uhum. muda, a gente muda com o tempo, então no futuro pode ser que a gente olhe para trás e fale, nossa, nem era isso. Ah, nossa, isso fez sentido, mas não faz mais. Ou caramba, é bem isso que eu quero para minha vida. Mas nesse recorte, neste momento que a gente está agora, o que você considera como o seu propósito, o propósito da sua carreira? Se fosse dizer, olha, o propósito da minha carreira hoje, o que eu quero alcançar com o meu trabalho é isso. O que seria isso? Acho que o primeiro, estar bem e feliz onde eu estou. Enfim, de novo, né? A gente viveu aí anos muito difíceis e não tem como, para mim, assim, estar num ambiente de trabalho onde, olha, embora eu seja muito privilegiado, repito, embora estar num ambiente onde meu corpo não é bem-vindo, cara, tem muita gente que está passando por isso ainda, né? Tem gente que não Sim, consegue ser ela mesmo no ambiente de trabalho. Eu acho que isso, assim, tá bem ter pessoas, né, com quem a gente pode trocar e também se divertir, né, gente? Porque a gente tá aqui para ganhar dinheiro, mas a gente também quer, né? Poxa, também não é para ser tão difícil. Acho que isso é um propósito bem importante, estar num lugar onde eu me sinta acolhido, onde eu possa acolher as pessoas também. Que mais? Você fala um propósito, um único pode explorar mais, não precisa ser um único, não. Pode explorar mais o que você considera que Ah, compõe, tá. vai, digamos, o seu propósito. Acho que estar aprendendo, nossa, você estar num lugar estagnado, que você sente, tá, de novo a mesma coisa. Embora eu não tenha problema com projetos ou trabalhos repetitivos. Acredito que essas coisas às vezes trazem pra gente mais maturidade, né? Sei lá, eu já tive questões com algumas situações aqui na empresa que, se acontecer de novo, eu vou lidar com muito mais facilidade. Eu Uhum. até fico feliz de poder ter situações desse tipo, onde eu, né, tenha mais conhecimento e maturidade para lidar. Mas vamos lá. Eu estou dando a volta no quarteirão, não estou sendo muito direto. Acho que estar num ambiente acolhedor, ok. Estar aprendendo. E, gente, ganhando dinheiro, é o que eu vou Por fazer? Eu favor. vivo no capitalismo. Não foi eu que inventei, me botaram aqui. Eu quero pagar o aluguel, quero poder continuar viajando, quero poder comprar as coisas que eu gosto, né? Então, acho que, digamos aí, como tem aquela dinâmica do Moving Motivators, lá do Aham. Jürgen, os motivadores extrínsecos e, né, dinheiro e recompensas, mas tem os intrínsecos, né, que é o que a gente acha importante. Então, acho que, na minha cabeça agora são essas coisas. Muito bem. Você tem uma atividade pessoal ali, não sei se é um hobby ou não, mas aí você vai poder falar um pouquinho mais. Mas eu queria que você me contasse um pouco sobre a ilustração. Você faz ilustração, você tem um perfil onde Uhum. você ilustra muito, até a própria Britney, de quem você é muito fã. Mas conta pra mim qual é o papel disso na sua vida, por que continuar fazendo, o que você gosta de fazer ali Uhum. nas suas ilustrações, como que isso compõe o seu dia a dia e por que você continua fazendo isso, digamos assim. Olha, acho que o primeiro motivador disso, eu estava trabalhando numa empresa muito infeliz, a empresa era muito legal, mas desafio zero, estava ali meio estagnado. E aí eu falei, nossa, eu desenho, eu gosto de desenhar, por que que não trazer, né, esse espírito científico e criativo que eu tenho, ou tinha, não sei, para um outro contexto, né? Se eu não posso usar no trabalho, eu vou trazer isso para minha vida pessoal. E isso acabou virando um negócio, e aí essa questão da ilustração acabou sendo um contexto para eu explorar quaisquer coisas que eu tinha interesse em fazer.
Exemplo, ilustração, beleza. Queria fazer animação. Ia lá, procurava na internet e fazia algo relacionado à animação. Aí queria aprender a fazer, sei lá, um jogo. Fui lá e fiz um jogo. Desenhei o jogo inteiro na mão e prototipei ele numa ferramenta que é o Framer, mas o Framer mudou muito, assim. Eu consigo jogar, mas o Framer, eu fiz ele em código, em CoffeeScript, mas hoje ele não fica mais, não tem mais essa função de CoffeeScript, se eu não me engano. Não sei, Eder, acho que no fim essas coisas, esse hobby acaba virando um contexto, um espaço para eu aprender, para eu estudar coisas e fazer coisas que eu tenho vontade de conhecer. E acho que é isso, É sabe? muito bom. Sim. É meio que esse Eu, contexto. perfeito. E eu puxei e acabou trazendo um tema que eu acho bem importante, que é o contexto, uma espécie de laboratório, né? Eu acho que Uhum. nós designers temos uma vontade, eu vou dizer nós designers porque conheço, né, a maioria, eu sou designer, posso falar, não estou dizendo que outras profissões não tenham isso também, mas eu acho que a gente tem essa questão do experimentação, do testar e tal, e eu vejo que a gente acaba construindo nossos espaços de laboratório mesmo, né, de testes, enfim, onde a gente consegue explorar e arriscar coisas novas. Eu tenho um site, eu estou aqui fazendo vídeos, estou convidando amigos, colegas para entrevistar, porque também é uma coisa nova. E você falou bastante de estudar, né, tanto para quem está iniciando uma carreira de liderança, quanto alguém que está iniciando na área de design. Mas eu queria reforçar esse ponto o laboratório, às vezes, é um grande espaço, né? Você ter Mas é. um lugar ali onde você pode experimentar artisticamente e livremente, né? Eu conversei Sim. com a Flor, com a Florência, do nosso time, recentemente, a gente estava falando sobre isso, e eu comentei com ela, é engraçado que uma coisa que a gente aprende quando entra na carreira de design, quando você vai para o mundo corporativo, é que o design ele não é seu, né? Você é um designer, mas o design não é seu. Todo mundo mete a mão no design. É incrível, assim. Você está fazendo, mas aí vai chegar alguém de negócios, vai chegar alguém de tecnologia, vai chegar alguém de projetos. Chega uma hora que o design, né, o designer ele acaba ali construindo uma base, mantendo uma coisa, mas o design não é mais seu, ele é um objeto colaborativo. E aí eu gosto dos meus laboratórios porque é meu espaço artístico, onde Sim, a sim. gente explora livremente, porque aquele lá é meu mesmo, eu posso fazer a bagunça que eu quiser e aprender muito, isso é muito legal. Então, por isso que Mas é legal. achei legal conectar com essa É que experiência. a gente é meio nerd, né? A gente gosta, assim, essa coisa de estudar. Enfim, tem gente que gosta de processos mais práticos. Então, mas eu consigo trazer praticidade também para esses processos. Assim, que é isso, é botar a mão na massa, é desenhar, é fazer não sei o quê, aprender uma animação, aprender 3D. Então, também tem diversas maneiras de você ser estudioso, sabe? Não precisa ser no sentido da palavra ali, né? Ai, será que você tem que ler livros, ler Formal, livros? exato. Não, a educação, a gente não está necessariamente falando de educação formal, mas talvez até experimental, né? Por sentidos Sim, sim. tenho um desafio, quero aprender tal coisa, e vou lá e aprendo. É muito legal. Muito bem, e eu tenho mais uma pergunta para você, que é por onde que a gente pode acompanhar você, seguir você, enfim, para aprender mais, trocar mais experiências e conversar com você mesmo, se tem aí algum canal, LinkedIn ou qualquer coisa que você possa deixar aqui com a gente. Nossa, sabe nessa fase que as redes sociais estão tendo menos espaço, mas acho que LinkedIn eu uso bastante, eu gosto bastante do LinkedIn, fico ali vendo os posts. Acho que meu LinkedIn, acho que só, tava pensando aqui, eu fechei quase todos os outros canais, gente, mas Instagram eu uso também, Pode pode me ser, chamar exato. lá, Low profile, tá low profile nesse momento. é, Muito bem, gosto. Muito bom. Edu, essa é a minha última pergunta, esse papo inicial rápido que a gente está tendo para registrar nossas conversas. Como eu falei, é quase uma. Tem aquela história do baú do futuro, não é baú do futuro, sabe? Aquela cápsula que a gente coloca coisas e enterra e aí abre-se anos depois e vê o que tem já lá vi, já vi. dentro. É quase isso. Eu falei, gente, vai ser interessante ver essas conversas daqui a muitos anos, ou alguns anos à frente, então vai ser muito legal. Obrigado por ter aceitado o meu convite, por fazermos esses registros e permitir que a gente te conheça um pouco mais também. E aí, para quem acompanhou a gente até aqui também, meu muito obrigado nessa conversa. A gente vai continuar com muitas outras conversas, trocando informações.
E é isso, vamos nos manter conectados. E Edu, de novo, e muitas vezes, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado a você.